Então, a nossa pós-graduação médica, ela tem basicamente dois objetivos. Um é a gente treinar realmente uma pessoa, um médico, uma médica, para ser especialista na área de reprodução humana e também poder passar na prova do título, fazer a prova do título e passar. Então, o curso vai oferecer essas duas possibilidades para todo mundo e quem aproveitar vai acabar se dando super bem aí. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui novas. Tem, pronto. Vamos voltar lá. Bom, para quem não me conhece ainda, deixa eu me apresentar aqui brevemente. Eu sou médico, me formei em 2001, já trabalhava com reprodução humana até enquanto era estudante, fiz doutorado com participação estrangeira na Inglaterra, fiz MBA também, fui fundador do Lab for Life, depois ele foi vendido para o FET Group, para a XP, em dezembro de 2023. Sou hoje o diretor executivo da Nelvita e o diretor médico da Embriológica. Então, já trabalho aí há muitos anos na área de reprodução humana e hoje atuo em diversas frentes, né? Desde atendimento mesmo ao paciente, como médico, consultor, a gente faz muitas consultorias pela Embriológica e desenvolvimento de negócios. A gente também abre laboratórios do zero, a gente faz consultoria para melhoria de laboratórios, que é uma consultoria técnica. A gente faz também uma consultoria que chama 360, que a gente cuida de toda a parte do laboratório, da gestão do laboratório e da clínica, em que envolve tanto a parte técnica, mas também a parte comercial, de marketing, estruturação da clínica, a divisão da diretoria, o que mais? Missão, visão, valores, enfim. A gente pega uma clínica já em funcionamento, organiza a casa e deixa ela funcionando redondinha. Então, o que que a gente tem? A gente precisa sempre ter alguma motivação na vida para a gente poder buscar algum objetivo, para a gente poder buscar algum desenvolvimento. E para isso, a gente acaba encontrando alguma solução que vai levar a gente para uma transformação. É isso para qualquer coisa da vida que vocês quiserem. Então, todo mundo que está aqui está tentando se especializar, ter uma especialização em uma área, para depois poder se desenvolver naquele setor, poder trabalhar naquela área, e isso causou uma transformação na sua vida que vai te levar para o seu propósito, vai te levar para um objetivo que você quer, não só de satisfação financeira, mas também de satisfação pessoal, porque isso também é muito importante. A gente trabalhar só por motivação financeira, fica faltando muita coisa na nossa vida e a gente acaba não sendo feliz e não se sentindo completo. Que é aquela coisa que todo mundo pergunta, né? Ah, eu não sei se eu estou no meu propósito de vida, eu não sei se eu estou no caminho certo. Olha, se você não tem conflito, se você acha que as coisas que você faz estão caminhando num fluxo legal, que as coisas estão funcionando, você pode ter certeza que você está no seu propósito. Então, não tem nem muita dúvida de como descobrir o propósito. É quando as coisas estão fluindo. Se está tudo fluindo, você está no seu propósito. Quando está amarrado, a coisa não anda, você não consegue fazer, tem que não só matar um leão por dia, mas desviar de 1000 antas no caminho também, você não deve estar no seu propósito. Então, é bem fácil de saber. E aí, qual que é a motivação que a gente vê hoje? Entre os ginecologistas, entre os médicos de uma maneira geral. Quem é ginecologista geral, ou mesmo quem trabalha com biomedicina, a gente percebe isso fácil no mercado, né? A gente tem muito risco de processo ético-criminal, a remuneração para quem atende seguradoras, planos de saúde, ou mesmo quem trabalha no SUS é muito baixa. A nossa responsabilidade técnica acaba sendo bastante exigida, a gente tem muita responsabilidade técnica, e não só técnica, né? A gente tem responsabilidade ética junto aos órgãos de classe, e responsabilidade civil e criminal também. E hoje em dia a gente sabe, né, a quantidade de processos que acontecem por qualquer coisa, às vezes não, né? Na maioria das vezes sem motivação real, é bem grande. Isso traz para a gente um grande problema que a gente tem que lidar. A carga de trabalho também não é fácil, plantões, exaustiva agenda, a gente tem muitos pacientes na agenda que a gente acaba não conseguindo dar uma atenção devida que a gente gostaria para aquelas pacientes e também um baixo reconhecimento entre as outras especialidades médicas, porque a ginecologia e obstetrícia está entre as quatro grandes áreas de especialidades. Então, a gente tem a clínica médica, a cirurgia geral, pediatria e ginecologia e obstetrícia. Por ser uma área muito grande, a gente acaba tendo tudo isso que está escrito aí, essa baixa remuneração, não tem o reconhecimento das outras especialidades também, o volume de trabalho é muito grande, tudo isso que eu falei, né? Então, realmente, conseguir um diferencial na carreira, você conseguir uma especialização além da sua formação,
da faculdade, ou mesmo quem já tem residência, faz uma diferença grande na vida. E aí, qual que é a premissa para a gente chegar na nossa solução? A gente tem um gap no mercado. E isso para qualquer área, mas em áreas que são muito técnicas, e reprodução humana é uma delas, isso vale tanto para médico quanto para embriologista, a gente não tem profissional técnico qualificado. É muito difícil a gente encontrar. Então, nas consultorias que a gente faz pela embriológica, um dos gargalos que a gente chega em algum momento é de não ter médicos para trabalhar, porque eles não são treinados, então a gente tem que treinar, fazer programas de fellow, embriologistas também, a gente não encontra no mercado, ou quando encontra, são cheios de vícios, cheios de problemas, e a gente prefere até fazer um desenvolvimento dentro da clínica, começando com embriologista júnior, depois evoluindo até chegar em embriologista sênior, e com os médicos a mesma coisa, que é o que eu faço na minha clínica também. Eu nunca contratei, aliás, vou fazer isso a primeira vez, mas é um caso à parte. É uma pessoa que já trabalha com reprodução, mas que fez um monte de estágios comigo desde que estava no comecinho da residência. Mas os médicos que eu tenho na clínica foram e estão sendo desenvolvidos lá dentro. Eu prefiro desenvolver do que contratar alguém que já é especialista em reprodução humana, que muitas vezes tem vários déficits na formação e que às vezes são déficits importantes, que vão atrapalhar o contexto geral do andamento da clínica, atrapalhar o trabalho das outras pessoas que já estão numa harmonia. Então é melhor colocar alguém do zero e transformar. E a gente vive um momento já de 2 anos para cá, e que só começou, que é a aquisição de clínicas e consolidação do mercado por grupos econômicos. A gente tem alguns já atuando no Brasil. O primeiro foi a Eugin, que veio da Espanha, que comprou o grupo Huntington já há alguns anos, até antes foi antes de todos, né? Foi o primeiro que chegou, e eles continuam aí expandindo. Depois a gente teve a XP, que está representado pelo Fert Group, que é o braço de reprodução humana deles, que começou em 2020, final de 2022, em 2023 fez uma grande expansão, e agora em 2025 já anunciou mais uma clínica no Piauí, e acho que tem mais algumas aí para eles anunciarem ainda nesse primeiro semestre. E tem outros grupos também que a gente sabe, né? O Engravida, Sara Fértil, tem grupos que estão precisando expandir, comprar clínicas, e profissionais qualificados não existem, são raros. E geralmente já tem um tempo de carreira, os que são donos de clínica, já não tem mais a mesma disponibilidade de tempo, já estão num outro momento de carreira, um outro momento de vida que já tem ali é um natural, né? A gente tem uma desaceleração do trabalho, a gente quer já ter mais qualidade de vida, trabalhar um pouco menos. Então, isso é normal acontecer depois dos 50, 60 anos. E a solução, então, é a gente especializar na área de reprodução humana assistida. Acho que esse é um grande caminho para todo mundo, seja médico, embriologista. E é importante ter um título de especialista, porque hoje a gente vê acontecer muito isso também. Especialmente na área médica, mas em biomedicina não é muito diferente. Na área médica a gente vê bastante. A gente teve um aumento enorme do número de vagas de graduação. Cada vez mais a gente tem mais médicos formados, uma quantidade imensa de escolas particulares de medicina no Brasil inteiro. Algumas cidades que não têm nem 100 mil habitantes têm 3 faculdades de medicina, uma coisa assim completamente despropositada. E o número de vagas de residência não acompanhou isso. Então a gente tem subprofissionais com subespecialidades que acabam fazendo cursos de fim de semana, faz um cursinho num fim de semana só e já resolve fazer laser, resolve fazer estética, não sei do que, resolve fazer medicina integrativa. Nada contra quem faz com qualidade, mas os que fazem com qualidade, infelizmente, são a imensa minoria. A grande maioria está procurando apenas uma maneira de obter uma qualificação financeira, não uma qualificação profissional. Então, você ter um curso reconhecido pelo MEC, com um certificado válido, com uma carga horária grande, inclusive incluindo parte prática, faz toda a diferença para você se destacar e se diferenciar. Porque eu sempre falo também, sempre brinco com o pessoal que está comigo. O Instagram aceita tudo, a internet aceita tudo. Você pode abrir um perfil, você pode ficar colocando um monte de coisa que você quiser lá, você pode comprar seguidor. E hoje em dia não é só seguidor indiano do Oriente Médio, não. Você compra seguidor que tem engajamento, é uma coisa impressionante. Então você olha lá, número de seguidores, e fala, nossa, olha só essa pessoa aqui, famosa, importante, pelo número de seguidores. E também a gente sabe, seguidor não paga boleto, né? Então, uma hora, se você não tiver consistência técnica, pode ser até um problema, porque você tem uma popularidade que não está respaldada numa capacidade técnica. Então, isso pode derrubar nessas pessoas que não se especializaram, que não têm uma formação sólida.
Bom, além do título de especialista, a gente também vai ensinar como é que você pode atuar no consultório particular e usando laboratórios que a gente chama de Open Labs, que são aqueles laboratórios de reprodução humana, de fertilização in vitro, que deixam médicos que não são sócios usarem as instalações. Você pode, como, vamos dizer assim, alugar as instalações, vai. Você utiliza as instalações para levar o seu paciente lá, para o seu paciente fazer um tratamento, mas o paciente é seu, você atende no seu consultório, você tem toda a questão de cobrança, a questão de honorários, pode fazer tudo no seu consultório, e só a parte laboratorial que você usa uma clínica terceirizada, que hoje em dia em São Paulo isso é muito comum, mas tem se expandido bastante para o resto do Brasil e é inevitável. A clínica que estiver fechada só para o dono da clínica ou só para os sócios, ela vai ficar para trás, vai perder relevância e não vai conseguir competir no mercado com os outros. E claro, quem quiser abrir o seu próprio laboratório, a gente também vai dar umas boas dicas aí durante o nosso curso de gestão, finanças, de como é que a gente faz tudo isso também. Inclusive, quem quiser um treinamento técnico para abrir o próprio laboratório, depois dessa pós, a embriológica pode fornecer, fazendo desde viabilidade de mercado, viabilidade econômica, viabilidade do local das instalações. A gente faz tudo, do zero até o antes da planta e entrega com a chave na mão para a pessoa já atender o primeiro paciente. Então, pretendemos falar disso tudo no nosso curso também. E tem umas questões bem interessantes aqui. Para quem já trabalha, para os médicos, né, que já trabalham, que já atendem seguros, planos de saúde, existe uma maneira de inverter essa lógica, né, do mau recebimento e do mau pagamento. A gente sabe que 15% das pacientes, dos casais ou dos pacientes que a gente atende, têm infertilidade. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde. Na verdade, eu acho que é até um pouco mais do que 15%, mas esse é o número que a gente tem. Então, esses pacientes já estão no consultório do médico que já tem um tempo de carreira e que já atende convênios. E as seguradoras, a gente sabe, eles não atendem reprodução humana. Então, vamos imaginar um médico que atenda 100 pacientes por semana, porque isso acontece, quem atende convênio às vezes atende até bem mais que isso. Daqueles 100, 15 tem problema para engravidar, com certeza. Se você multiplicar isso por 4 para dar um mês, a gente vai ter 60 pacientes por mês que podem ter infertilidade. Se desses 60 você conseguir converter apenas 10%, você vai ter 6 tratamentos de fertilização in vitro por mês, que já é um número absurdo, né? 6 por mês já é um número que muitos médicos não têm aqui em São Paulo. Então, se conseguir reconhecer esse valor e reconhecer que esses pacientes já podem estar sentados na sua frente, faz uma grande diferença. Outra coisa é o valor percebido, porque quando a gente tem uma especialidade que é entendida como uma especialidade, não vou dizer de luxo, porque de luxo acaba até desvirtuando o que é, mas uma especialidade que exige uma grande formação técnica e a gente está ali na elite do conhecimento médico, na fronteira do conhecimento, a gente trabalha com isso. Tudo que é de mais moderno que existe na saúde, na medicina, quem trabalha com reprodução humana está inserido. Então, isso dá um valor percebido para poder aumentar o valor da consulta, aumentar o valor dos seus honorários, mesmo para quem vai continuar fazendo outras coisas no consultório, além de reprodução humana. Então, existe isso, esse grupo seleto, né, que são os chamados infertileutas. A gente acaba gozando de um status profissional entre os colegas, que às vezes ficam até brincando, ah, vocês são ricos, não é bem assim, né? A gente trabalha bastante também, mas não dá para reclamar dos honorários. Realmente, a gente tem um honorário muito melhor de quem só faz plantão, do que quem faz só partos, por causa desse problema que a gente tem mesmo do mercado das seguradoras que não chegaram na reprodução humana ainda, espero que nunca cheguem. Então, além disso tudo, a gente trabalha por um propósito nobre, que é construir famílias. Não tem nada mais gratificante do que receber um agradecimento de um casal quando você tem um teste de gravidez positivo, ou quando eles escutam o coraçãozinho do nenê lá no ultrassom pela primeira vez. E lógico, né? Depois que nasce a criança e eles vêm trazer no consultório para a gente visitar com todo orgulho de ter conquistado uma etapa importante da vida. E a gente fazer parte desse processo é algo inesquecível. Vocês que já trabalham, que já fazem estágio, certamente já viram acontecer isso algumas vezes e não tem nada que dá mais prazer para a gente, isso não tem preço, não paga, nada paga essa satisfação de ter mudado a vida das pessoas. Então, gente, quem quer andar de Porsche, visitar Paris, pode, vai conseguir, trabalhando, estudando, construindo sua carreira. Mas eu acho que não é esse o objetivo principal, né? Nosso objetivo principal é trabalhar com isso que eu falei, com propósito, de você poder ajudar nessa construção de famílias
porque tem sido cada dia mais difícil, né? A gente sabe, as pessoas têm deixado para engravidar mais tarde, têm priorizado a sua vida profissional, a carreira, e acaba deixando para trás a maternidade, a paternidade, e quando vão tentar engravidar, a grande maioria já tem aí certamente mais do que 40 anos, e já começa a ficar bem difícil. Então, muitas vezes é só com tratamento de reprodução assistida que vão conseguir chegar na gravidez. E a gente acaba exercendo um papel chave nisso. Tanto os médicos quanto os embriologistas, a gente trabalha para resolver essa questão e trazer essa felicidade para os pacientes que nos procuram. Então, fazer aqui uma breve análise do mercado para vocês terem uma ideia de como a gente está numa expansão grande. Olha só os números que a gente tinha. Em 2022, o Brasil tinha 545 mil médicos. Isso dá aí mais ou menos uma média de 2,7 médicos a cada 1.000 habitantes. Daqui a 10 anos, em 2035, a expectativa é que a gente tenha entre 1 milhão e 1.300.000 médicos. É muita gente, é muita coisa. E o número de médicos por habitante vai para quase 4,5. Então, a gente vai ter um aumento aí de praticamente 50% na quantidade de médicos por habitantes. Então, o crescimento da população médica vai ser muito maior do que o crescimento da população de pessoas, da população geral. E isso já mostra que a competição no mercado vai ser muito grande. E mesma coisa, a gente não vai ter vaga de residência, a gente não vai ter vaga de especialização, a gente vai ter pouquíssimas vagas. Então, é realmente importante a gente ter o famoso papel na parede, a gente ter diploma, a gente ter formação técnica, porque isso é que vai colocar vocês em destaque, é isso que vai fazer vocês não ficarem brigando por esses 1.000 habitantes, porque tem escassez de mão de obra, existe escassez de profissionais qualificados. Então, para mim, tanto faz quantos médicos vão ter, se vai ter 1,5 milhão, se vão ter 5 milhões de médicos. Eu vou continuar me qualificando, eu vou continuar estudando. Já me formei, vocês viram aí, em 2001, já tem 24 anos que eu me formei, mas eu continuo estudando, continuo me qualificando, e isso para manter sempre a gente numa posição de destaque e sempre atualizado para não ter perigo e nem nenhum tipo de receio com essa concorrência. Aliás, pelo contrário, a posição que você acaba chegando com o tempo, quanto mais concorrência a gente tem desse nível desqualificada, melhor, porque mais me coloca numa posição de destaque. E é o que eu quero que aconteça com vocês também. Pode ter um monte de gente, quanto mais tiver, melhor para vocês, que vocês vão estar na frente disso tudo. Só o fato de vocês estarem aqui numa terça-feira, 7 e pouco da noite, assistindo uma aula, já mostra que vocês têm interesse em se qualificar e não tá aí nesse bolo, né? De a gente estar numa posição bem selecionada. Então, eu já falei aqui, né? A gente tem também algumas peculiaridades do mercado. A preservação da fertilidade feminina começou, que é o congelamento de óvulos, começou a despontar como um grande braço na reprodução humana na época da pandemia. Muita gente não sabia o que ia acontecer da vida, o que ia ser do mundo, se ia morrer, se ia poder ter filho, se não ia. Então começaram a congelar. Várias atrizes, influencers, pessoas da população geral começaram a congelar óvulo e isso passou a ficar mais popular. Hoje, a gente tem mais ou menos 30% do movimento das clínicas de reprodução humana respondem por congelamento de óvulos. E a tendência é que aumente mais por causa disso que a gente tudo que a gente já falou. As mulheres estão deixando para engravidar mais tarde, os homens também, mas os homens têm uma vantagem aí na questão do sêmen, que é muito mais fácil de obter espermatozoides e também demora muito mais para perder qualidade do que as mulheres. Outra coisa que a gente vai ver é por causa do declínio populacional. Embora a população brasileira ainda vá continuar crescendo, vai chegar um momento, aí nos próximos 10 a 20 anos, ninguém sabe ao certo, que a população vai estacionar o seu crescimento. E isso é um grande problema para o governo e para a sociedade de uma maneira geral. Porque a gente, se não aumentar a população e a gente tiver um envelhecimento da população, toda a cadeia produtiva começa a se quebrar. Primeiro que a gente tem um grande problema previdenciário. Quem que vai sustentar a previdência se as pessoas estão mais velhas e tem muito mais gente aposentando do que gente nova entrando no mercado de trabalho? Quem que vai produzir? A gente tem que ter alguém que produza alimentos, que produza bens de consumo, que produza bens duráveis. Se está todo mundo aposentado e não tem ninguém trabalhando nas indústrias e no setor de serviços, também é um grande problema. Então, não tenho dúvida que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos o que já acontece em alguns países do mundo, tipo nos países na Europa como Finlândia, Suécia, até alguns outros países, Inglaterra, tem países que estimulam a gravidez. E o governo paga, o governo subsidia. A França também acontece isso, mas eles têm alguns limites, né? Eles pagam 1 a 3 tratamentos gratuitos. Se a pessoa não conseguir engravidar, tem que procurar o setor privado.
Israel também faz bastante isso, inclusive atende os casais homoafetivos. Em Israel a gente tem esse tipo de incentivo também, o que é ótimo, né? Porque mostra uma maturidade da sociedade. E nos Estados Unidos, a gente já tem muito acesso a casais homoafetivos, algo que no Brasil ainda é bastante incipiente, desde casais homoafetivos femininos que fazem o tratamento que a gente chama de ROPA, que é a recepção de óvulos da parceira, e também os homens que acabam se valendo de barriga solidária para poder engravidar. E quando não tem parente de até quarto grau, pode até ser feito com uma outra pessoa que não seja da família, com autorização do CRM. Então, é um tratamento permitido no Brasil, mas ainda pouco divulgado e que traz um grande valor também agregado para as clínicas, porque são casais que vão precisar de óvulos doados, que acaba tendo um ticket mais alto, vão precisar dessa barriga solidária, que vai ter todo o pré-natal, o parto, que vai precisar ser feito, e geralmente eles não vão querer também fazer com algum médico do convênio, vão preferir que seja um médico que tenha conhecimento em reprodução humana para levar aquela gravidez. Então, são tratamentos que acabam trazendo um grande valor agregado para a clínica e também que mostram para nós que a gente pode atuar sem nenhum preconceito, sem nenhum tipo de restrição aos modelos de família que existem. E olha só sobre os ginecologistas. O Brasil, em 2018, né, então isso já hoje já deve ser muito mais, a gente já deve estar aí em 35 mil, 40 mil ginecologistas. Em 2018, a gente tinha 28 mil ginecologistas. Grande parte deles concentrados aqui no Sudeste. Mas a coisa ainda se torna mais interessante quando a gente analisa aqui a pirâmide dos ginecologistas. Apenas 6 mil desses 28 mil tratam reprodução humana. E desses, 66% eles atendem baixa complexidade. Então, o que é baixa complexidade? É coito programado e inseminação. Aí, a de alta complexidade é a fertilização in vitro. Agora, a gente tem só 17% que atendem alta complexidade em laboratórios terceirizados, que é o que vocês podem aprender aqui no nosso curso da embriológica. Vocês podem sair da baixa complexidade e aprender a fazer alta complexidade. E aí, se você não tiver o seu laboratório, você pode usar o laboratório de outra pessoa, que hoje em dia isso tem sido cada vez mais comum. 7% eles são assistentes em centros de reprodução humana. Então, são médicos contratados, embora não sejam donos das clínicas, eles trabalham nas clínicas de reprodução humana. A gente tem aproximadamente 5% que são sócios, então isso dá mais ou menos 260 médicos, são sócios de centros de reprodução humana, e apenas 5%, que dá mais ou menos aí uns 160 médicos, são donos das clínicas de reprodução humana. Então, tem aí um grande afunilamento, uma pirâmide, né, que a gente vai diminuindo e a gente pode desenvolver todos esses projetos para vocês. Como se colocar numa clínica de reprodução humana como contratado, como se tornar sócio de uma clínica de reprodução humana mostrando resultados e até abrir uma própria clínica, quem quiser, quem puder, dá para fazer, porque espaço no mercado a gente tem. Então, esses 66% que atendem baixa complexidade, que hoje eu já estimo que sejam bem mais do que 4.500, já deve estar ao redor aí de uns 6 mil, 7 mil médicos, ginecologistas, são o público-alvo que a gente precisa treinar. Claro que não são todos que vão querer fazer, mas são pessoas que podem se desenvolver para atender alta complexidade também. É muita gente que está ali parada e que pode se especializar e se desenvolver para conseguir atender alta complexidade. Se a gente for olhar aqui nessa outra tabelinha, ó, a gente tem que 22 mil ginecologistas não tratam infertilidade conjugal ainda. E é o que eu falei para vocês, né? Aquele gap de mercado que a gente tem. Muita gente que nem trata. A gente tem 6 mil que fazem baixa e alta complexidade, mas tem 22 mil que não fazem nada de reprodução humana, acabam encaminhando para algum especialista. Então, esses 22 mil são os colegas de vocês, que vocês podem conversar, fazer networking. Certamente todo médico tem mais médicos amigos. A gente convive muito tempo, né, no meio médico, então a gente tem muitos amigos e da mesma área, então nem se fala. E é o primeiro local que você vai buscar pacientes, é entre os seus colegas, pedir para os seus colegas indicarem para vocês. Colegas e família, né, o famoso friends and families, né? Então, é uma grande oferta de pacientes que a gente pode buscar nos colegas para poder começar o nosso consultório, ou para quem já tem um consultório, aumentar o volume de pacientes. É muita gente mesmo. Então, se a gente for olhar em porcentagem, isso dá praticamente 80% dos ginecologistas não trata infertilidade conjugal. Uma parte desses pode vir a querer tratar, mas com certeza a imensa maioria vai continuar sem tratar e podem ser fontes para a gente captar pacientes, para a gente desenvolver o nosso consultório.
que a gente tem também, que eu já falei aqui diversas vezes? Falta treinamento e falta conhecimento técnico. A gente tem poucas residências que falam de reprodução humana no Brasil, tem poucos cursos de pós-graduação em reprodução humana. Até que nos últimos 3, 4 anos abriram alguns novos, alguns antigos tentaram melhorar, e é por isso que a Embriológica esse ano quer começar com a primeira turma de treinamento médico mesmo em um curso de pós-graduação, porque a gente nota que os outros cursos que já existem, eles também possuem deficiências na formação, desde carga horária muito baixa, parte prática praticamente inexistente, tem muita parte teórica, mas a parte prática é assim, vamos visitar um laboratório. Pô, gente, visitar laboratório você faz aqui pela internet, você faz visita 3D ali, faz uma reunião. E a gente quer que seja muito além de visitar um laboratório, a gente quer que a coisa seja mão na massa mesmo, é isso que a gente quer no nosso treinamento. Então, se a gente for fazer uma transformação, que comece com a gente mesmo, né? Comece comigo, cada um tem que se transformar, e a hora que a gente é um agente de transformação, isso não é filosofia de Sofia, não. Quando a gente começa com uma transformação interna, é natural que tudo ao seu redor se transforme junto. Ou porque as pessoas não vão suportar viver com você num nível diferente que você está, ou porque aquelas pessoas vão querer te acompanhar e vão querer melhorar para poder estar com você também. Você passa a ser um fator de atração para as pessoas boas que vão querer continuar com você. Isso é natural. Quanto mais você se desenvolve, a gente vai deixando algumas pessoas pelo caminho. É triste por um lado, mas é bom por outro, porque mostra que você melhorou, mostra que você evoluiu também. Então, como é que é a nossa pós? A pós-médica aqui. A gente vai ter mais de 500 horas de aulas, divididas em teóricas e práticas. Praticamente aí 45% vão ser dessa carga horária vai ser de aula prática. Nós vamos também preparar para a prova do título. Quem sabe a prova do título de reprodução humana médica, ela tem muitos artigos que precisam ser lidos, então a gente vai ter um resumo dos artigos e discussão de todos eles, e também falar das questões que já foram feitas em provas anteriores, então a gente pode trazer as questões de provas anteriores para discutir. Todos os professores da nossa pós são renomados e já têm experiência na área. Tem alguns aqui que eu vou mostrar para vocês da parte EAD, que vão se repetir também na parte ao vivo e na parte prática. As aulas, a gente vai ter aquele modelo misto. A gente vai ter aulas ao vivo, algumas aulas gravadas, mas mesmo as aulas gravadas, a gente vai ter sessão de perguntas ao vivo. Então, o professor que deu a aula, ele vai responder as perguntas depois da aula para quem quiser discutir. São 12 módulos. As nossas aulas vão ser terças e quintas, com 2 horas de duração, começando às 19 horas. E as aulas práticas vão ser uma vez por mês em São Paulo ou nos polos à distância que a gente tem. Por exemplo, em Campo Grande, a gente tem um polo à distância, que as aulas práticas vão ser lá para os alunos de lá. E a gente já começa no final de março, daqui a um mês, a gente já vai começar com as aulas práticas aqui em São Paulo. Como é que vai ser também o diferencial? No mínimo, se a gente conseguir mais, vai ser ótimo, mas no mínimo, cada aluno vai ter 2 casais reais para atender do zero, desde a primeira consulta até a transferência de embriões, e a gente vai orientar em tudo. Vai sentar com a pessoa para fazer a coleta de óvulos, vai ensinar a fazer a transferência de embriões, e além desses 2 para cada um, você vai poder ver a discussão dos casos dos seus colegas também. Então, você não vai aprender só com os seus 2, você vai aprender com os dos colegas também. A gente também tem certeza que o nosso curso é o único que vai ter um treinamento profundo em laboratório de reprodução humana, porque o médico entende muito pouco de laboratório, e isso foi, para mim, um grande diferencial na minha vida. Até o meu sócio hoje, o Edson Loturco, na época os dois estavam começando lá no Hospital São Paulo, eu fazendo residência e ele já muito capacitado, já era o chefe do laboratório, e como a gente tinha uma proximidade de amizade, da idade também, idades muito semelhantes, eu acabei aproveitando, entre aspas, da boa vontade dele, ficava enchendo o saco do Edson lá, e aprendi muito reprodução humana. Inclusive fazia, já na época eu já fiz ICSI, sabia ler espermograma com morfologia de Krieger, só não fazia biópsia, porque na época a biópsia era uma coisa extremamente rara, era com ácido, não tinha nem laser, então biópsia era algo muito restrito. Mas a gente vai ensinar vocês a fazer ICSI, a fazer biópsia de embrião, a entender o laboratório como funciona, aprender como é que é um micromanipulador, aprender como é que é um congelamento, fazer um congelamento. Então, nosso laboratório escola na embriológica, que é na Vila Mariana, nossa casa, escola, a gente tem 6 micromanipuladores de todos os tipos. E se vocês forem ver aí as grandes clínicas de reprodução humana, tem 1 ou 2 micromanipuladores. A gente tem 6. A gente tem mais de 80 lupas, a gente tem um centro de treinamento muito grande. Então, vocês não vão perder por esperar que realmente o treinamento vai ser muito bom. No final, a gente vai ter um TCC, e se o TCC for bom, ele pode até virar um artigo
em revistas nacionais ou, quem sabe, até internacional. E, claro, o nosso curso já foi aprovado pelo MEC, a gente vai ter um certificado do MEC, que ele serve para você usar como especialista, e, claro, também você vai poder usar todo o seu conhecimento para prestar a prova da Febrasgo e tirar o título de especialista em reprodução humana. Aqui é só uma parte, né? Um curso que a gente já tem do EAD para reprodução humana. Então, as aulas todas vão ficar gravadas na nossa plataforma, já juntando com o que a gente tem. Aqui são só alguns módulos, a gente vai ter vários outros módulos depois. Então, esse aqui é o EAD, mas a gente vai ter o híbrido, conforme eu estou falando. Esses são alguns dos professores do EAD, alguns vão se repetir também no curso presencial e nas aulas ao vivo, e vão ter vários outros professores. E também a gente vai ter um grupo no Telegram para a gente tirar dúvidas, a gente vai ter reuniões sempre mensais também para fazer só para tirar dúvidas, que não vão ser aulas, né? Vão ser só para mesmo retirar dúvidas. E, claro, o treinamento presencial prático, principalmente, que eu acho que é o grande diferencial que a gente vai ter, incluindo essa parte laboratorial, que, de novo, eu afirmo, eu duvido que alguma pós vai ensinar isso para vocês no nível que a gente vai ensinar. Porque os embriologistas, os estudantes de biomedicina que estão aqui também assistindo a aula sabem, né? Ninguém consegue competir aí com a embriológica na parte de laboratório. A gente realmente é muito diferenciado nisso. Então, gente, se a gente tem só 10 vagas, sendo que dessas 10, 4 já estão fechadas. Então, na verdade, sobraram 6. Esses seriam os valores normais. Ó. O curso, o valor cheio, né? Seria 46.997. Claro que a gente tem aí um desconto de 10% à vista, e aí tem vários parcelamentos, desde o à vista até 24. Eu coloquei só nessas 3 opções, mas de à vista até 24 vezes tem qualquer opção de parcelamento que a pessoa quiser. Mas para quem assistiu a aula, esquece desses valores. Os valores promocionais são esses aqui, ó, que a gente consegue descontos bem maiores. Então, quem for fazer com o parcelamento máximo, que são 24 vezes, é praticamente o valor de um plantão de 12 horas que a gente tem hoje de ginecologia. Dá 1.600 mais ou menos aí por um plantão de 12 horas. Então, com um plantão ao mês, você consegue pagar após, se for fazer parcelado. Se for fazer à vista, a gente consegue um bom desconto à vista, 30%, então fica aí o valor de 32 mil à vista. E só que esses valores, a gente tem aí a lista de presença, então depois a Gisele, a Luana vai entrar em contato com quem estava aqui assistindo a aula. Só é para quem assistiu a aula e para quem se inscrever até amanhã. Ó. Então o valor da condição, a validade da condição é até o dia 26 de fevereiro, até amanhã. Depois a gente volta para os valores normais. Eu deixo aqui também o meu e-mail para quem quiser me mandar, perguntar alguma coisa. E agora vamos abrir aí para vocês tirarem as suas dúvidas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser falar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Ó, a gente mandou também o local para fazer o certificado, ali o Forms, para quem tem interesse. Esse curso, Eduardo, esse especificamente é só para médicos, mas a gente tem diversos cursos aí, quem estava aí de estudante de embriologia ou embriologistas estudando, e esse curso é só para médicos, mas para quem é embriologista, para quem é estudante de biomedicina ou para quem já está formado em biomedicina, a gente tem vários outros cursos da embriológica que vocês podem procurar aí. Inclusive a pós de embriologia, a gente vai abrir uma nova turma no segundo semestre, mas a gente tem outros, a gente tem pós de gestão, a gente tem pós de governança, a gente tem várias pós aí para quem não quiser esperar o segundo semestre. Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer tirar nenhuma dúvida? Bom, então, Gi, você manda para todo mundo o formulário, né, para o pessoal poder se inscrever, quem tiver interesse, né? Obrigado, Eduarda. Legal. Você vê que é um mercado que realmente a gente não precisa se preocupar, né? A gente sabe que a gente vai ter, sempre a gente vai ter espaço para trabalhar nesse mercado e para desenvolver. Por mais que a concorrência aumente, se a gente estiver qualificado, a gente não tem que temer essa concorrência, porque a gente sempre vai ter espaço. De nada, Matheus. O Aron também está aí. Então, gente, eu vou me despedindo aí de vocês. Quem quiser, vocês têm ali meu e-mail, tem os contatos da Embriológica também para vocês falarem com a gente. Tem sim, Guilherme, tem pós para biomédico, sim. E, e estamos à disposição. Espero que vocês estejam com a gente para fazer essa pós esse ano. A gente começa já em março e vamos até fevereiro do ano que vem, quando a gente vai começar outra turma, a turma de 2025. Ah, obrigado, Camila. Camila está aí também assistindo a aula. Camila vai ser uma das professoras do nosso curso. Tchau, gente. Boa noite, então.